Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Hoje é segunda-feira, dia 1º de julho, e você vai acompanhar a partir de agora as informações e as notícias que são importantes para o seu negócio. Lembrando que estamos aqui, é o Canal do Boi, levando informação para você pela TV, aí pelas TVs por assinatura, pela parabólica, pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube, e também estamos na TV Imaculada Conceição, com transmissão para a TV aberta em todo o estado do Mato Grosso do Sul. Nessa edição da Agricultura BR, você vai ver. Hoje é 1º de julho, portanto, começou o ano safra 2019-2020. Você vai entender quais são as expectativas para essa nova campanha e por que a Ásia hoje é o fator fundamental para se ter melhores resultados na produção brasileira. Durante a edição de hoje, vamos falar um pouco a respeito do acordo entre Mercosul e União Europeia, que foi bem avaliado, muito bem avaliado pelas associações e pelos representantes do agronegócio do país. Você vai ver por que o café está subindo. Olha, tem expectativa de geada no país para este final de semana e isso pode comprometer a produção da cafeicultura nacional. O Agricultura BR, nessa edição, vai trazer para você os efeitos e aí com um pouco mais de análise sobre os relatórios apresentados na última sexta-feira pelo Departamento de Agricultura norte-americano em relação à área e também os estoques trimestrais para soja e também para milho. Tem mercado físico, tem mercado futuro, tem aquilo que você precisa saber para realizar bons negócios. E eu começo o programa de hoje trazendo as informações que agitaram a última sexta-feira. O fato é que a última sexta-feira ela foi muito positiva para o Brasil e também para os países parceiros no Mercosul. O que aconteceu em relação à União Europeia, na verdade, coloca o Mercosul no mapa de verdade. O Mercosul acabava de ser um bloco econômico com uma ótima ideia, com um fator muito interessante, mas que estava negociando só entre os países envolvidos. Agora não. Agora, essa produção desses países que têm um comum acordo em relação ao comércio aqui na América do Sul, vão poder negociar com um bloco importante. E sobre este assunto, o presidente Jair Bolsonaro, ao tomar conhecimento daquilo que tinha acontecido, da assinatura, ele comemorou na sua página no Twitter. Vamos conferir o que o presidente disse na página no Twitter. Nós temos aqui o que ele estava dizendo durante a sua participação na página do Twitter, e ele dizia o seguinte: primeiro, juntos Mercosul e União Europeia representam 1/4 da economia mundial, e agora os produtores brasileiros terão acesso a esse enorme mercado. Parabenizo também os ministros Paulo Guedes e Tereza Cristina, bem como a equipe dos seus ministérios pelo empenho neste objetivo. Grande dia. Depois, o presidente Jair Bolsonaro ainda disse: prometi que faria comércio com todo mundo sem viés ideológico, não foi retórica vazia de campanha típica da velha política. O presidente aproveitou para criticar também o que acontecia anteriormente. É para valer. Estou cumprindo mais essa promessa que renderá frutos num futuro próximo. Vamos abrir nossa economia e mudar o Brasil para melhor. Aliás, essa grande expectativa sobre os fatores. O presidente Jair Bolsonaro aproveitou para cumprimentar e elogiar o seu corpo de ministérios, principalmente os ministros Paulo Guedes, da Economia, e também Tereza Cristina, da Agricultura. E Tereza Cristina, ainda na Europa, comentou a assinatura do acordo. O maior acordo que o Brasil, juntamente com o Mercosul, assinou aqui na Europa. O famoso acordo Mercosul-União Europeia. Um acordo que levou 20 anos até chegar a esse momento. Eu espero que ele seja benéfico para o nosso país e principalmente para a nossa agricultura. Tá aí a ministra Tereza Cristina, na Europa, comentou nas redes sociais, comentou nas suas páginas no Instagram e no Facebook a respeito da assinatura desse acordo. E olha, a partir de então, aí diversas instituições, diversas entidades representativas do agronegócio se manifestaram em relação ao acordo da União Europeia com o Mercosul. Uma delas foi a BPA, Associação Brasileira dos Produtores de Proteína Animal. E aí a fala é muito clara.
né, o Brasil ganha aí uma perspectiva muito interessante de exportar mais carne de frango e mais carne suína também. A questão da carne de frango pode chegar aí a valores e principalmente volumes muito bons, muito cheios. Sobre este assunto, o diretor executivo da BPA, Ricardo Santin, comentou aqui a questão para o Agricultura BR. Após 20 anos de negociação, hoje conseguimos acompanhar e estar junto da celebração do acordo da União Europeia com o Mercosul. Foi uma semana intensa, com reuniões de alinhamento, com posicionamentos e trocando negociações fortes e muito importantes para o Brasil, junto com a União Europeia. Nós da BPA comemoramos e saudamos o trabalho da ministra Tereza Cristina e toda a sua equipe na obtenção desse acordo, que é histórico para o Brasil. Dará grandes benefícios econômicos, benefícios políticos e, acima de tudo, reconhecimento da comunidade internacional de que o Mercosul é um grande mercado e é um mercado em desenvolvimento capitaneado pelo Brasil, que é a sua força maior. No nosso caso, mais de 180 mil toneladas de carne de aves, cotas para suínos e também para ovos processados. É um marco muito bom e positivo para o setor e o agronegócio. O Ricardo, ele cita muito bem, né? São cerca de 180 mil toneladas de carne de aves, claro que é principalmente carne de frangos. E diversas instituições, elas se manifestaram. Aí a Citrus BR se manifestou, a Biob se manifestou, outras tantas também falaram a respeito do assunto. Uma que viu ali uma grande possibilidade de crescimento também foi a ProSoja nacional. O Bartolomeu Braz comentou a questão e por que a soja, né, mesmo não sendo ali contemplada diretamente no acordo, acaba sendo beneficiada também, assim como o milho? Ora, é óbvio, você viu o que acabou de dizer o Santinho ali da BPA, 180 mil toneladas a mais de carne de frango e deve ter também um aumento para o volume de carne suína e também de volume de carne bovina, é muito simples. Esses animais serão engordados no Brasil. E isso faz com que o volume de utilização, de esmagamento de soja no mercado interno brasileiro e também processamento de milho para a ração seja maior. Veja o que disse agora o presidente da ProSoja, Bartolomeu Braz. Saiu o tão esperado acordo entre Mercosul e União Europeia. Até que, enfim, uma nova gestão, um novo governo colocou a credibilidade desses países do Mercosul entrar na União Europeia. O Brasil pode ser e deverá ser o protagonista como o principal relação comercial entre a Europa, devido às suas qualidades e seus potenciais. Principalmente as carnes de aves, suíno, piscicultura, enfim, ovos, tudo isso nós poderemos aproveitar e levar o que nós temos de melhor à Europa. E acreditamos também que é uma oportunidade, mais uma oportunidade aos produtores rurais. Aos produtores rurais que são produtores de grãos, que exportam em matéria prima e também através da agregação dos produtos da carne. Então, é uma grande oportunidade, o Brasil está indo pelo caminho certo. Na última sexta-feira, você que estava comigo ali por volta das 13 horas, 13h10, no horário de Brasília, acompanhou, claro, muita qualidade aqui na pecuária brasileira que o Agricultura BR estava trazendo. Eu com meu amigo Daniel de Paulo, Daniel estava lá em Valparaíso e trouxe os destaques. E aí, durante esse período, nós apuramos os 2 reportes, ou relatórios, que foram divulgados pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Um sobre as áreas, outro sobre os estoques trimestrais. Em relação às áreas ocupadas, houve uma queda muito expressiva em relação àquilo que o mercado aguardava ser
a ocupação com soja lá nos Estados Unidos. Ficou bem abaixo mesmo. Inclusive, alguns analistas de mercado lá nos Estados Unidos acreditam que o Departamento de Agricultura norte-americano deve fazer, em pelo menos aí 8 ou 9 estados, um reposicionamento em relação à área ocupada com a oleaginosa. Mas o fato é que, enquanto o mercado e as principais empresas que abordam o tema nos Estados Unidos acreditavam numa área que pudesse variar, na média, entre 34 milhões de hectares até 34 milhões e 400 mil hectares, o relatório de áreas dos Estados Unidos trouxe para um pouco mais, aliás, de 32 milhões de hectares. Uma queda muito expressiva frente àquilo que se tinha colocado na última campanha. Vamos ver na tela, essa queda aí ela fica realmente bastante alta. Vamos ver na tela como é que ficou, então, essa área dos Estados Unidos. Você vê que fica realmente um pouco acima de 32 milhões de hectares, são 32 milhões 370 mil hectares a área ocupada com soja nos Estados Unidos. É a menor área desde o ano de 2013, ela é 10% menor do que aquilo que se tinha na ocupação na última campanha. Volto a ressaltar que as expectativas médias estavam na casa de 34 milhões e 100 mil hectares. E essa é uma notícia que, claro, que trouxe movimentação, que trouxe impacto no mercado. Afinal, a nova safra de soja dos Estados Unidos realmente foi muito prejudicada pelo fator climático, muito prejudicada também por conta das incertezas causadas pelo conflito comercial entre Estados Unidos e China. E não é só isso. Outro fator que acabou sendo visto como positivo, e soa até estranho quando nós falamos que os estoques trimestrais norte-americanos, com a posição no dia 1º de junho de 2019, é de 47, 48 milhões de toneladas. Apesar de ser muita soja estocada nos Estados Unidos, é um volume menor do que aquele que o mercado acreditou que fosse. O mercado acreditou em mais de 50 milhões de toneladas estocadas no dia 1º de junho de 2019, enquanto se teve aí uma alta bastante elevada, quase 47%, mas mesmo assim, 47% de alta feita frente a 1º de junho de 2018, mas mesmo assim é menor do que aquilo que se previa. Aqui na tela nós trazemos as duas posições para que o produtor rural em todo o Brasil veja o que nós estamos apontando. Os estoques trimestrais norte-americanos de soja em 1º de junho de 2018 eram de 33 milhões 180 mil toneladas. Esses números vocês viram, quem estava na sexta-feira conosco, viram logo depois eles serem divulgados. Agora, posição no dia 1º de junho de 2019, ele sobe para 48 milhões 720 mil toneladas. É uma alta de 47%. Números realmente muito fortes. Os preços da soja foram favorecidos pelos estoques trimestrais, já que a expectativa média era de 50 milhões 620 mil toneladas. E aí, essa alta forte de 47% não foi o suficiente para acabar diminuindo o mercado ou tirando um pouco das chances de alta. As altas na última sexta-feira que fechou, acabou tendo uma elevação bastante interessante. Aliás, uma situação que não acontecia há pouco. Há pouco nós tínhamos soja recuando lá na Bolsa de Chicago, soja vinha caindo. É importante lembrar que há outros fatores que impactam, entre eles a semana. Essa semana última nos Estados Unidos, diferente da anterior, não teve chuvas. Então, houve com certeza um avanço maior nas áreas de plantio para a oleaginosa e para milho também. E hoje, após as 17 horas no horário de Brasília, é divulgado o relatório de acompanhamento de lavouras e aí está todo mundo de olho mesmo no que pode acontecer nesse relatório. Você acompanha comigo agora como é que vem os negócios para a soja na Bolsa de Chicago, destaque no Agricultura BR, eu falei que estava caindo, cai mesmo, perdas aqui de 8 até 10 centes, ou 8 até 10 pontos caindo nesse momento. Julho vem a 8 dólares 91 centes por bushel, nós temos agosto a 8 dólares 95 centes mais 6, posição de setembro 9 dólares 2 centes por bushel, novembro 9 dólares 12 centes mais 2 o bushel, são os negócios com soja na Bolsa de Chicago neste momento.
Olha, tivemos mais cedo algumas movimentações, como acontece toda segunda-feira, tradicionalmente o Banco Central divulgou sua pesquisa Focus, que trouxe números interessantes em relação à taxa básica de juros. Agora o mercado vê mesmo uma taxa já até mais baixa, 5,5%, um pouco em torno de 5,5%. Tem a questão de crescimento no país, que continua muito complicado, o crescimento do PIB segue bastante complicado, 0,85% de crescimento. Esse PIB que já foi visto no começo do ano com expectativas de quase 2,5% de alta. Então, a situação ela se agrava sobre esse aspecto. Vamos saber então como é que está o dólar. Pode colocar na tela. Dólar comercial neste momento vem dessa forma, vem com queda de 0,64%, dólar a R$ 3,81 neste momento, 0,64% de queda. E eu converso com Walter Pulga Júnior. Pulga está aqui comigo e fala um pouco sobre como é que vem o mercado financeiro, principalmente o dólar. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, de fato, a retomada das negociações entre a China e Estados Unidos trouxe para todo o mercado financeiro internacional um certo alívio, né? Aqui, em especial, mais do que isso, um avanço na reforma da Previdência, ou seja, ela avança naquela comissão especial que a Câmara dos Deputados tem para analisar a proposta do governo de reforma da Previdência. O dólar vem oscilando, como é de se esperar. Na máxima passou de R$ 3,82, mas na mínima chegou a se aproximar aí de R$ 3,81 mais 12. Agora há pouco, a R$ 3,81 mais 92, já não tinha queda de 0,64%, Fabiano, tinha uma queda aí de 0,54%, a diferença é pequena, mas a perspectiva é de que o dólar encerre hoje negociações em queda. Não há como imaginar que vá ocorrer uma reação agora. A valorização do real já era esperado para esta semana. Agora, o Banco Central também já anunciou que realiza hoje mais um pregão de swap cambial tradicional, que corresponde à venda futura de dólares no mercado, para a rolagem aí já do vencimento de agosto. Portanto, há uma expectativa de que o dólar se mantenha em movimento de baixa. Agora, o destaque é que essa trégua entre a China e os Estados Unidos levou o nosso índice Bovespa a encostar de novo em níveis recordes, né? Agora há pouco, operava aos 102.431 pontos, né? Tinha uma alta acentuada. Neste momento, o índice Bovespa opera aos 101.500 pontos aproximadamente, tem uma alta de 0,54%, então temos aí uma recuperação. Agora, o destaque do dia é para papéis ligados ao agronegócio. Com esse acordo no Mercosul, também há uma movimentação para grandes empresas exportadoras de carne, né? No caso, JBS está entre as maiores altas hoje. Neste momento, aos 101.538 pontos, o índice Bovespa sobe mais de 0,5% e entre as maiores altas ações do JBS, alta de mais de 4,5% agora, a R$ 22,19 por ação. Mas também entre as maiores altas, Brasil Foods, né, com alta de 4,2% agora, opera na faixa de R$ 30,76, eu acompanho aqui pelo terminal. E mais do que isso, ações da JBS estão entre as mais negociadas hoje no índice Bovespa. Então temos aí alta para a Petrobras, temos altas para ações da Vale, mas entre as mais negociadas estão os papéis da JBS, que oferecem agora uma alta de 4,57%. Essas negociações no final de semana e o anúncio do acordo Mercosul-Europa trouxe para o mercado um alívio que já tem reflexão, reflete, né? Na verdade, reflete nos números que nós acabamos de ter, Fabiano. A perspectiva é de que o dólar encerre em baixa e a Bolsa, de novo, encerre em alta mais uma vez hoje. Nós tivemos uma queda na semana passada, mas agora o mercado já reverteu, favorecendo aí os negócios do mercado financeiro. É com você. Obrigado, Walter Pulga Júnior. Eu sigo falando agora de fundamentos que formam preço para a soja. Você acaba de ver o dólar recuando, o dólar recua no mundo todo, agora pouco acima de R$ 3,81 aqui no Brasil. Há uma expectativa de uma conversa melhor entre Estados Unidos e China, o que vai garantindo essa nova situação. E há uma animação total em relação ao mercado financeiro neste momento. As bolsas sobem no mundo
todo. Vamos ver agora como é que vem soja nos portos. Soja em Chicago vinha caindo. Você confere comigo agora a soja nos portos brasileiros, a apuração da Grãos Corretora. Você vê aqui muito claramente que nos portos de Santos e Paranaguá, valor a R$ 81,50. O prêmio pago no porto vai segurando um pouco aí o preço para a soja, já que os demais fundamentos, eles permanecem daquela maneira, né? Hoje em queda para a soja em Chicago, posição de mais curto prazo vindo abaixo de $9, e o dólar no Brasil com recuo é o destaque de agora do Agricultura BR. Situação de comercialização não mudou. Eu lembro aqui que os posicionamentos de produtores rurais e principalmente algumas associações locais dizem que a comercialização é lenta. O produtor rural aguarda melhores situações, melhores oportunidades. Mas é claro, acabou de ter um aceno entre China e Estados Unidos. Isso acaba mexendo um pouco com o mercado. O produtor rural precisa verificar as suas travas para garantir o melhor negócio. A Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o mercado do milho. Aproveite para entrar em contato conosco. Você entra em contato através do Facebook, do Twitter e também pelo nosso número do WhatsApp. Está na tela. É o 67 99656 2266. Agricultura BR volta já. Agricultura BR de volta. Eu falo agora a respeito desta data, 1º de julho. Começa hoje, nesta segunda-feira, o ano safra 2019-2020 aqui no Brasil. Esse ano safra, ele traz uma série de desafios para o produtor rural e para as cadeias produtivas como um todo. Entre eles, de ter uma situação de melhor rentabilidade, lidar com altos custos de produção, ao mesmo passo que o Brasil abre mercados. E para muitos, os mercados hoje abertos, eles estão principalmente focalizados na Ásia e não somente na China. Então, são diversos países que passam a ter uma elevação em relação ao seu consumo de produtos alimentícios. E isso é muito positivo para o Brasil. No último dia 18 de junho, você acompanhou aqui no Agricultura BR, aqui no Canal do Boi, ao vivo, o lançamento do Plano Agrícola Pecuário da campanha 19-20. Nós vamos conversar agora com a Kaile Rodrigues. A Kaile está numa área externa aqui para falar com João Pedro Cuti Dias a respeito das expectativas para este ano safra. Kaile Rodrigues, boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que acompanham o Agricultura BR. O Plano Safra já começou a valer, né, a partir de hoje. Este ano o aporte está maior. E quem fala sobre este assunto é o João Pedro Cuti Dias, que é analista de agronegócio. Nós vamos conversar com ele para entender sobre o plano, né? Sobre a questão do financiamento. Como que ficam as opções para os produtores? Bom dia, seu João. Bom dia, boa tarde a todos vocês. Dia 1º de julho começa o Plano Safra 19-20. O país está passando uma fase em termos de produção positiva, talvez essa 18-19 seja a maior safra de grãos do Brasil, função basicamente da colheita recorde de milho segunda safra. Então, quando você olha os dois principais grãos do Brasil, soja e milho, que responde por mais de 90% da produção de grãos brasileira, você vê numa situação um pouquinho melhor agora do que estava 40 dias atrás, ou seja, houve uma pequena recuperação parcial dos preços da soja e uma recuperação parcial dos preços do milho. O produtor com isso fica um pouco mais animado, ele vê uma situação. Então o que se espera nessa safra 19-20 é que se mantenha um nível tecnológico bom, vai se investir nessa safra de soja que vai começar agora em setembro e possivelmente também na próxima segunda safra de milho. À medida que você incorpora mais áreas de soja, você requer mais recursos para investimentos. Você tem que fazer calagem, fosfatagem, recuperação, a fertilidade do solo, tudo isso então é importante. Os 53,6 bilhões previstos no Plano Safra possivelmente não sejam suficientes, mas pelo menos dá para dar arrancada no processo. A outra questão importante no Plano Safra é que você colocou fatos novos. Você tem hoje, por exemplo, a questão de seguro, que é uma questão que sempre se questiona no Brasil. O produtor ele coloca em risco o patrimônio dele toda a safra. Uma lavoura de soja, R$3.000, 3.000 e poucos reais, ele coloca no chão e fica olhando para o céu para ver se depois ele vai ter uma safra e vai poder reaver isso.
O seguro é importante para isso. O seguro está baseado num modelo novo, é um modelo de opções, ou seja, ou você vai segurar um produto e o governo vai pagar parte desse prêmio para que você consiga viabilizar, porque caso contrário era muito caro o prêmio e o produtor se afastava dele. Outro ponto importante também no novo seguro é que você colocou a questão do pequeno, a agricultura familiar, vamos falar assim. E será destinado também, né? Esse é recurso para isso, com juro bastante subsidiado, ou seja, você vê uma preocupação do governo não apenas na questão do ponto de vista econômico pura e simplesmente, mas também do ponto de vista social. Você tem que segurar esse produtor no campo, você tem que dar condições para que ele tenha uma renda e se mantenha no campo. E, nesse campo, o que está faltando talvez é uma política clara de extensão rural. O pequeno produtor, ele não recebe as informações. O Brasil gera resultados tecnológicos muito bons na pesquisa, mas não chega no pequeno produtor. Então, esse é um gap, é um gargalo. E você tem no Brasil hoje milhares de escritórios com profissionais na área de ciências rurais, agrônomos, veterinários, tecnistas, que poderiam estar dando uma assistência diferente, não é uma assistência como foi no passado, que é uma assistência ideológica. Havia uma pressão preocupada em levar informações sobre política e tal. Não, tem que levar sobre a técnica, sobre organização do produtor, juntar eles, para que eles trabalhem integrados, que eles possam receber o recurso do crédito rural e esse recurso ser um fator de melhoria das condições dele, melhorar a produção e, associado a isso, fazer um trabalho de organização para que eles possam comercializar isso também. Então, hoje, quando a gente vê o Plano Safra, se vê esse recurso. Vamos ver se o governo faz também essa área. O Brasil assumiu o compromisso no Acordo de Paris. O que é o Acordo de Paris? Basicamente é recurso para o meio rural. Você tem, no Acordo de Paris de clima, que o nosso presidente Bolsonaro reafirmou agora nessa ida lá no G20, o Brasil tem compromisso de quê? Recuperação de áreas degradadas. Nós temos muita pastagem degradada no Brasil. Para isso precisa recurso para investimento nessas áreas. Você tem um trabalho para aumentar a área de integração lavoura, pecuária, em alguns casos lavoura, pecuária e floresta. São assuntos, são temas extremamente importantes para dar sustentabilidade ao processo produtivo no setor rural brasileiro. São produtos que você tem que... então, isso vai precisar de recursos. Então, o governo tem um desafio muito grande daqui para frente para fazer isso. Nós esperamos que esse plano de safra venha com os recursos a tempo hábil, que é outro ponto extremamente importante, que você tenha o recurso a tempo hábil e os recursos atendam essa necessidade que o Brasil tem para repetir uma nova safra ou talvez quebrar o recorde novamente ano que vem de produção de grãos. É importante para o Brasil, é importante para todos nós. Expectativa, então, positiva para esse plano safra 2019-2020? Esperamos que sim, acho que o governo está jogando jogo aberto, ele não prometeu nada fantasioso, está jogando, e agora é questão de colocar em prática e esperamos que isso resulte numa nova safra ano que vem, que a gente possa estar aqui daqui a um ano falando a respeito do sucesso que foi a safra 19 e 20. Muito obrigada, então, seu João, pela sua participação. Fabiano, as informações foram essas. Eu devolvo, então, o sinal aí para você no estúdio. Boa tarde. Boa tarde, Caio Rodrigues. Uma ótima tarde também para João Pedro Cuti Dias. Falando aí sobre o início do ano safra, começa, portanto, nesse dia 1º de julho. Ótimas expectativas, não só por ter muitos recursos no Plano Safra, não só por ter a promessa de ser a maior produção de grãos da história do país, mas principalmente por conta da abertura de mercados, seja ali com a União Europeia, agora com esse acordo com o Mercosul, e também com a Ásia, outros países além da China. E de acordo com o SIGA, que é o Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio da AproSoja de Mato Grosso do Sul, a colheita do milho de segunda safra, de segunda campanha, atingiu 8,5% para uma segunda safra que deve ser recorde. É o que você acompanha conosco agora. Vamos ver como é que está a análise de área colhida. Até o dia 28 de junho, 8,5% de 1.918.000 hectares haviam sido colhidos pela produção no estado de Mato Grosso do Sul, milho de segunda safra ou milho safrinha. A produção do Mato Grosso do Sul ela deve ser, desse milho aí,
25% superior aos resultados da segunda safra da campanha anterior. Veja os números conosco aqui no Agricultura BR. Você tem aqui os dados aqui de estimativa, chegar a 10.127.000 toneladas, 29,9%, praticamente 30% de elevação sobre a safra anterior, de 7.838.000 toneladas, são os números para a estimativa da produção de milho no Mato Grosso do Sul, dados do SIGA, da AproSoja e da Federação da Agricultura do Mato Grosso do Sul. Vamos falar agora de milho, mas mudando o assunto agora para a área internacional. Olha, e eu trago agora o destaque daquilo que foi apresentado na última sexta-feira. Eu trouxe esses dados logo após eles terem sido apresentados pelo Departamento de Agricultura norte-americano e compilados aqui pelo Agricultura BR. O nosso compromisso de levar você em primeira mão as informações segue. Então, você acompanhou primeiro aqui no Canal do Boi. Mas olha, se para a soja, os números foram muito interessantes porque reduziu bem a área de cultivo, uma área de cultivo que era esperada em 34 milhões e 100 mil hectares, caiu para 32 milhões e 600 mil hectares nos Estados Unidos, um estoque que subiu muito, 47%, mas ficou abaixo da expectativa do mercado. No caso do milho, a história não foi bem assim. Se nos estoques trimestrais ele veio ligeiramente abaixo da média esperada pelo mercado, em relação à área, ela acelerou muito, chegou a 37 milhões de hectares. Passou dessa marca, é o que você acompanha comigo agora, vendo a área ocupada com milho lá nos Estados Unidos, números do Departamento de Agricultura norte-americano, mostrando que a área é de 37 milhões e 100 mil hectares, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. Já os estoques ficaram ligeiramente abaixo da média esperada pelos operadores norte-americanos. Veja só conosco que ela fica dessa maneira. No dia 1º de junho de 2018, comparando o estoque anual, eram 134.750.000 toneladas de milho estocadas nos Estados Unidos. Nesse último dia 1º de junho de 2019, o estoque trimestral aponta para 132.090.000 toneladas, portanto, uma queda em relação ao último ano e um recuo também frente à expectativa média, que era de 135 milhões de toneladas. Vamos saber agora como é que está a operação com milho nos Estados Unidos. Nas primeiras horas da manhã vinha com queda. Você tem aqui milho lá na Bolsa de Chicago perdendo de 7 até 8 pontos. Julho, 4 dólares 12 centes mais 4 bushel. Setembro, 4 dólares e 16. Dezembro, 4 dólares 23 centes por bushel. E a posição de março, 4 dólares 32 centes mais 2 por bushel. São os negócios em destaque que você acompanha aqui no Agricultura BR. Falo agora sobre café aqui no Agricultura BR e começo falando sobre o café arábica negociado na Bolsa de Nova York, que sobe desde as primeiras horas da manhã. Essa alta, ela está relacionada em parte com a desvalorização do dólar no mundo todo, sim, mas ela também está relacionada ao risco de geada sobre as áreas de produção no Brasil. A previsão do tempo vai trazendo um risco climático para áreas de produção de diversas culturas, mas principalmente café, e café vai ressentindo, os operadores sentem que isso pode fazer com que se tenha perdas em qualidade de café no Brasil, no Arábica, e dão um suporte de preços melhor em Nova York. Hoje chegava a subir 400 pontos nas primeiras horas de negociação. Vamos saber como é que está essa alta agora, é o que você acompanha comigo aqui no Agricultura BR. Posição de julho negociada a 1 dólar 10 centes a libra peso. Setembro, 1 dólar 10 centes mais 90. Dezembro, 1 dólar 14 centes mais 45. Em março de 2020, 1 dólar 17 centes mais 95 por libra peso. São os negócios que temos agora com o café arábica negociado em Nova York. Café robusto é o destaque de agora no Agricultura BR. Vamos saber como é que vem as posições negociadas na Bolsa de Londres, lá negociação em dólar e por tonelada. Veja comigo então,
plataforma trazendo alta para o café robusta também, altas que vão de 1,63%, 1,59% até 2% de alta. E é o mais curto prazo que sobe mais, sobe 2.450 dólares a tonelada. Setembro, 1.475 dólares por tonelada. Novembro, negociada 1.503 dólares. E janeiro, 1.528 dólares por tonelada, com alta de 1,63% neste momento na Bolsa de Londres. O Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o Fórum Nacional do Trigo lá no estado do Rio Grande do Sul. Fique conosco, voltamos já. Olha, começa amanhã o Fórum Nacional do Trigo e Triticale, vai ali discutir, debater no aspecto de produção, no aspecto de pesquisa e também econômico, a cultura desenvolvida aqui no Brasil. No país, a região sul é aquela que domina a maior parte da produção. Entretanto, as pesquisas e os trabalhos feitos em algumas instituições têm proporcionado o desenvolvimento do trigo no sul do Mato Grosso do Sul, no estado de São Paulo, em Minas Gerais, entre outros estados, e com bons índices de qualidade, o que é muito importante. A repórter Annelise Nicolodi nos fala agora sobre as perspectivas para este fórum que começa amanhã. São pelo menos 300 pessoas, entre pesquisadores, estudantes, produtores e técnicos, discutindo as diretrizes para as safras 2019 e 2020. Eles participam da 13ª reunião da Comissão Brasileira de Pesquisa de Trigo e Triticale e do Fórum Nacional do Trigo. Onde teremos alguns painéis e palestras sobre a importância da cultura do trigo no sistema. O palestrante Cláudio Cap Júnior, da Fundação AVC, irá apresentar dados de viabilidade econômica financeira da cultura do trigo nas últimas 24 safras. Também teremos um painel sobre a giberela, motivado pela nova legislação da Anvisa, onde terá limitações de produção da micotoxina DOM no grão do trigo. Neste painel será abordado genética, manejos de controle da giberela e também métodos de beneficiamento de grãos, também para a redução do DOM nos grãos. Um outro painel será abordado as perspectivas do trigo, temas sobre o passado, presente e futuro do trigo, aonde serão apresentadas novas tecnologias como Clearfield, transgenia, métodos de melhoramento CRISPR, e também o mapeamento do genoma do trigo, onde teremos novos progressos em termos de melhoramento. Também serão abordados as visões do trigo nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Cerrado. E para finalizar, o Fórum do Trigo, que será realizado no dia 2, teremos a palestra do pesquisador da Embrapa, Douglas Lau, onde ele apresentará uma nova descoberta, um novo vírus associado ao mosaico do trigo. E nos dias 3 e 4 será realizada a reunião da Comissão Brasileira de Pesquisa de Trigo e Triticale, onde serão discutidas informações técnicas do cultivo do trigo. Serão organizadas subcomissões em discussão sobre melhoramento, fitopatologia, manejos, fertilidade, fungicidas, que resultarão nas indicações técnicas para a safra de 2020. Realizado nessa edição pela Biotrigo, o evento acontece na Universidade de Passo Fundo. Entre os temas discutidos está a rentabilidade do cereal, que em poucos anos saltou de 25 para até 100 sacas por hectare. Do Rio Grande do Sul, Annelise Nicolodi. E mitos e verdades sobre a utilização de defensivos agrícolas foram debatidos num fórum que aconteceu em Brasília e o repórter Saulo Lopes nos conta como foi.
Nós estamos no Fórum Internacional de Inovação para a Sustentabilidade na Agricultura. A entrevista especial de hoje é com Caio Carbonari. Ele é da Universidade Paulista, né, de São Paulo, Estadual Paulista, e vai falar para a gente sobre questões fitossanitárias, que foi o grande alvo do debate aqui com relação às informações que se divulgam no exterior. Caio, por que essa visão negativa do mundo, uma vez que aqui no Brasil, estatisticamente, não se usa de maneira tão largadamente assim, prejudicando a saúde das pessoas? Na verdade, quando nós falamos de defensivos agrícolas, existe uma desinformação muito grande. É um assunto que é bastante polêmico, está sempre na mídia, mas muitas inverdades são constantemente, continuamente propagadas. Né? Qual a maior delas, na sua opinião? Várias, né? Por exemplo, que o Brasil é o maior consumidor mundial de defensivos agrícolas, o que absolutamente não é verdade, né? Quando nós normalizamos os dados, nós pegamos o consumo absoluto que o Brasil utiliza todos os anos e dividimos pela nossa área, nós chegamos à conclusão que nós fazemos um uso bastante racional. Nós caímos para uma posição em termos de uso de defensivos inferior, né? Ou nós fazemos um uso inferior a muitos países desenvolvidos, com agricultura importante e com sistemas regulatórios bem rigorosos. Então, ficam à nossa frente Japão, Alemanha, Itália, França, Reino Unido, né? Todos esses países, quando nós transformamos o que eles usam pela área, eles usam mais do que nós. Muito bem, o senhor é da academia, da ciência, que lá então faz as pesquisas e sabe muito bem do que está falando. A ciência está perdendo a guerra para a informação, para os políticos, na hora de ensiná-los, educá-los a defender a agricultura e o uso correto dos agrotóxicos ou não? A informação científica ela precisa talvez ser traduzida de uma forma mais acessível, mais palpável, né? Mas ela precisa chegar. A informação científica ela precisa estar presente no momento de legislar, no momento de criar uma legislação que vai basear, nortear todo o uso, né? Por exemplo, dos defensivos agrícolas. Então, essas informações corretas, né? Fundamentadas no conhecimento científico, em estatísticas corretas e confiáveis, é o que precisa estar na mesa na hora do debate, na hora de elaborar, né, a nova legislação, enfim, todo o debate do PL dos defensivos que está em debate no Congresso. Né? Muito bem, o Ministério da Agricultura publicou, né, na verdade o Diário Oficial publicou numa portaria de defesa agrícola 42 novos praguicidas ou defensivos agrícolas. Destes, 29 já são largamente empregados em outros países. São chamados técnicos equivalentes ou genéricos. Agora é a hora, por exemplo, para dizer da pessoa, já vem mais defensivo, já vem mais agrotóxico para prejudicar. O que o senhor diria, tanto para o agricultor quanto para o consumidor final? Isso causa uma confusão muito grande. Na verdade, o número é até maior do que esse, né? Mas os produtos que vêm sendo liberados agora recentemente, que têm tido, né, uma grande repercussão, de fato são produtos genéricos, são produtos que já estão em uso no Brasil, são largamente utilizados no Brasil. O que chega são novos produtos comerciais, muitas vezes é o mesmo formulador, muda a bula, muda o rótulo e é o mesmo produto. De fato, nós tivemos um único ingrediente ativo que é efetivamente novo, né, no Brasil e que já é utilizado em vários outros países. E nós temos 32 novos ingredientes ativos aguardando o registro no Brasil. Aí sim, moléculas diferentes, novas, que serão introduzidas no mercado brasileiro, mas que já são utilizadas em vários outros países, né? Dessas 32, 19, por exemplo, já são utilizadas nos Estados Unidos e no Canadá, 18 na Austrália. De fato, 29 dessas moléculas já estão em uso em países, em pelo menos um dos países, né? Estados Unidos, Austrália, Canadá, Japão, Argentina ou na própria União Europeia. Muito bem, como é que a gente faz para vencer, então, essa guerra ao redor do mundo, como a gente vê batendo recorde na produção de grãos, mas vem sempre aquele olhar desconfiado para cima da gente, falando assim, essa produção aí está contaminada. Desafio final, qual que é daqui para frente, Caio? O desafio é realmente comunicar de forma correta, né, tudo que a gente vem fazendo. A agricultura brasileira, certamente nós temos problemas, são problemas pontuais, do ponto de vista de uso defensivo também, né, nós temos problemas que precisam ser continuamente corrigidos, nós precisamos buscar essa melhoria contínua, mas efetivamente nossos indicadores são bons, nós fazemos um uso bastante racional de defensivos, tanto em quantidade, quanto quando nós avançamos em termos de análise do risco do que nós estamos utilizando. Nós precisamos comunicar melhor isso, nós precisamos fazer essa informação chegar, né, e convencer a sociedade brasileira e inclusive, né, a comunidade internacional
de que o que nós produzimos tem alta qualidade e eu tenho certeza que tem. Eu tenho certeza que nós fazemos, do ponto de vista de defensivos, um uso bastante correto, um uso que garante, né, um alimento extremamente seguro, com nível de segurança equivalente ou melhor do que o que é produzido mundo afora pelos países importantes do ponto de vista agrícola, por países desenvolvidos. Tá aí, defensivos agrícolas, utilização, mitos e verdades. Tem tanto mito, tem tanta bobagem que se fala sobre o defensivo agrícola. Olha, se não fosse defensivo agrícola, pode-se ter certeza, a boa parte da população mundial, eu não tenho os dados aqui, mas boa parte da população mundial passaria fome ou estaria morta. Então, a questão é a utilização correta e a aplicação adequada. Olha, a Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Quero dar uma olhada para ver como é que está o clima. Estou vendo aqui a cidade de Campo Grande, estou vendo aqui a nossa casa, estou vendo aqui a sede do Canal do Boi em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Campo Grande, neste momento, tem a temperatura de 29 graus. A gente vai falando da temperatura aqui um pouco enquanto sobrevoamos o Canal do Boi neste momento, sede de Campo Grande. Nesse momento aqui nós temos, portanto, a temperatura em 29 graus. A expectativa para essa semana é de queda brusca de temperatura. Essa queda brusca já começa nesta próxima terça-feira. Na sexta-feira, a mínima em Campo Grande é marcada em 4 graus, máxima de 17. Final de semana vai ser muito frio aqui em Campo Grande, tem risco de geada, Mato Grosso do Sul e Campo Grande também. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, está aqui o bairro, aqui local onde está a sede do Canal do Boi. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos em instantes. E depois os relatórios, tanto diária quanto trimestral de estoques do Departamento de Agricultura norte-americano, o mercado busca outras informações para operar. No momento, a queda para a soja, diferente do que aconteceu na sexta, a queda agora devolve tudo que ganhou na sexta-feira. Vem com um recuo de até 12 pontos na Bolsa de Chicago. Veja só que julho negociado a $8,87 mais 6 o bushel. Agosto, $8,93 por bushel. Setembro também perde o piso de $9, negociada a $8,99 o bushel. Enquanto que a posição de novembro vem a $9,11 mais 2 por bushel. São os negócios que temos neste instante com soja na Bolsa de Chicago, um dos fundamentos que formam o preço da soja no Brasil. O outro destaque que falamos agora é em torno do dólar comercial. O dólar recua no mundo todo por conta de um aceno, ainda que pequeno, para o fim das instabilidades ou conflito comercial entre China e Estados Unidos. Está na tela e você vem comigo. Neste momento o dólar segue caindo, cai menos do que caía na abertura do programa. O dólar na abertura dessa edição vinha pouco acima de R$ 3,81, agora vem a R$ 3,82 mais 6, com queda de 0,39% para a moeda norte-americana. E olha, são com essas informações que essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Nós voltamos logo mais às 17h20, porque você já sabe, este é o Agricultura BR, inteligência e transparência do agronegócio sempre com você. Antes de encerrar, eu convido você para dar uma olhada aqui em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, é a sede do Canal do Boi, aqui a chamada região norte de Campo Grande, capital do estado. Neste momento, 29 graus, expectativa de forte queda brusca na temperatura para esta semana. Vou ficando por aqui, voltamos às 17h20. A todos uma ótima tarde e até mais!